Eita. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias novamente no livro de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 11. Sobre quem temos muito o que dizer, mas difícil de enunciação, porquanto vos sois tardios em ouvir. Porque quando já devíeis ser mestres, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite, obrigado, irmão, é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles, obrigado, irmão, àqueles que alcançaram a maturidade, e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, de doutrinas sobre batismos e de imposição de mãos, e sobre a ressurreição de mortos, e sobre o juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Agora vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, verso 40. E o menino crescia, se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Verso 52. E Jesus crescia em sabedoria e estatura, no favor para com Deus e os homens. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Ó Cordeiro Santo de Deus, aquele que nos remiu pelo Teu precioso sangue, aquele que nos comprou com a própria vida, nós Te louvamos nessa noite mais uma vez, Cordeiro Santo de Deus. Te louvamos pela Tua vida em nós, a vida derramada em nossas vidas, a Tua vida santa, a Tua vida bendita. Nós rogamos a Ti e ao Teu Espírito Santo que abra nossos olhos nessa noite mais uma vez. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos conhecer um pouco mais de Ti, da Tua obra, da Tua pessoa, Senhor. Como nós carecemos da iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajude, porque confiamos em nossa vida em Tuas mãos, para a Tua glória, para o Teu reino, para o Teu louvor. Amém. Irmãos, nós estamos aqui, então, olhando para esses textos de Hebreus, capítulo 5, e nós, de manhã, nós fizemos apenas uma introdução. E para nós continuarmos onde nós paramos, destacaria aqui do que nós falamos pela manhã,
sobre a importância de nós caminharmos em direção ou em progresso à maturidade espiritual. Porque um dos pontos do livro de Hebreus é falar sobre progresso, sobretudo o progresso espiritual. E ele vem tratando com esses irmãos que tinham ali entre 5 a 10 anos de cristãos, convertidos do judaísmo para o cristianismo, que conheceram o Senhor, só que no meio dessa jornada com o Senhor, eles começaram então a querer voltar para algumas práticas, sobretudo as práticas no que concerne ao judaísmo. Por isso que ele coloca nessa carta que vocês novamente querem lançar os princípios fundamentais da doutrina de Cristo, vocês querem voltar, arrependimento, obras mortas e fazer todas as coisas novamente, mas ele nos chama a atenção para agora um progresso. E antes de entrarmos propriamente dito nesse progresso, ele coloca ali para nós nessa carta, ela contém 5 textos exortativos. Nós já falamos sobre esses 5 textos exortativos. Mas nesses textos exortativos existem 2 que nós tocamos especificamente, que nos chamam a atenção no que eles traz para nós. O primeiro desses textos é o texto da primeira exortação, que está no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. E por que esse texto é tão importante para nós, cristãos, na atual conjuntura que nós estamos vivendo? Porque ele vai nos dizer assim, que convém nos atentar com mais diligência para as verdades que temos ouvido. Por que nós devemos atentar com mais diligência, irmãos? Porque as verdades que temos ouvido de uma maneira clara são as verdades agora que o próprio Filho de Deus, na pessoa do Filho, disse e também praticou. Por isso que ele diz aqui no capítulo 1, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então ele vai dar, digamos assim, 7 glórias que esse Filho tem. Ele é o esplendor da glória, ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Após feita a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade. Enfim, ele vai falar desse Filho. E ao falar desse Filho, é por isso que ele diz assim, então nós devemos atentar com mais diligência às verdades que temos ouvido. Darmos atenção ao que temos ouvido. Sermos realmente um povo que não só ouve, mas também mistura com a fé aquilo que temos ouvido. E eu dei um exemplo claro de manhã sobre a questão de quando nós queremos construir uma casa. Então, nós temos ali a areia, o cimento, a pedra. Sabemos que isso faz parte para a construção de uma casa. Mas se nós não misturarmos esses ingredientes, como que nós vamos construir uma casa? Impossível. É necessário então juntar a pedra, o cimento e a areia, então se terá o concreto. De maneira muito simples aqui explicando para os irmãos. Assim também as nossas vidas, no que concerne a maturidade espiritual. Não basta apenas ouvirmos verdades, doutrinas bíblicas, não basta conhecermos doutrinas ou a palavra propriamente dita. Nós precisamos viver aquilo que nós temos ouvido. Experimentar Cristo pela experiência e não apenas de ouvir falar. Mas a cada dia Cristo sendo este formado nas nossas vidas. Porque nós temos a palavra. Mas quanto da palavra realmente tem de nós? Quanto que essa palavra realmente tem ganhado no nosso coração? Quanto realmente ela tem avançado nas nossas vidas? Quanto? Quanto nós realmente podemos dizer assim? Porque nós temos ouvido muito, já disse isso de manhã, mas eu volto a repetir. Nós temos ouvido muito. Agora, o quanto disso tem sido verdade e vida em nós? Porque aconteceu a mesma coisa com os hebreus, eles estavam rodeados pela palavra. Eles ouviram verdades mais profundas, no que concerne a Cristo e a sua obra, mas eles não misturaram com a fé. Então o texto também no capítulo 3 vai assim, cuidado irmãos, cuidado, não haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Isso pode acontecer conosco, irmãos. Isso é um risco que pode acontecer conosco. Nós estamos rodeados da verdade, mas essas verdades não penetraram no nosso coração. E um dos perigos disso é o que o versículo 3 do capítulo 2 vai dizer.
como escaparemos nós? Por quê? Porque ele diz que a palavra que foi falada pelos anjos, que foi inflexível, teve o seu justo castigo, a sua justa retribuição. Então ele vai dizer assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E aí nós lembramos daquela parábola, ou da ceia, da boda do Cordeiro de Mateus 22, em que o Senhor manda convidar aquelas pessoas, e aquelas pessoas falam, não, nós não queremos. Ali, sabe assim, nós desprezamos esse convite. Nós não fazemos caso desse convite. E era um convite do rei. Então aqui está a questão da negligência. É não fazermos caso ou menosprezar aquilo para o qual nós fomos realmente chamados. Então não negligenciarmos, ou seja, não darmos a atenção devida, não darmos atenção devida para aquilo que temos ouvido. Porque, irmãos, o texto é muito claro. Se o que os anjos falaram, o que os pais e os profetas falaram, tiveram a sua justa retribuição, o seu justo pagamento, como será, então, que nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, ou os fins dos tempos têm chegado, se caso haver em nós um coração de negligência, como será que nós também seremos retribuídos? Penso que seremos retribuídos na medida que nós demos ouvido a essas palavras que temos ouvido. Então nós precisamos realmente nos atentar com mais diligência ao que temos ouvido. Por quê? Porque a sequência dessas 5 palavras exortativas no livro de Hebreus vai nos mostrar o progresso também. Se por um lado essa carta nos mostra o progresso da maturidade cristã, por outro lado essa carta também nos mostra o progresso do pecado. Começa com a negligência, da negligência vem para a incredulidade, da incredulidade vem para a apostasia, e a apostasia que nós precisamos chamar a atenção, porque quem se apostata não é o mundo, quem se apostata é os cristãos, quem se apostata é aquele que se conhece a verdade. Por isso que Paulo fala para Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 1, fala assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé. Quem são esses alguns? Alguns que seguirão o ensino de demônios. Esses são esses alguns. Darão ouvidos a esses ensinos. Então quem apostata da fé não é o mundo, é o cristão. Então depois desse pecado de apostasia, que também está aqui no capítulo 6 de Hebreus, ele dá mais um passo. Qual é o próximo passo? Pecado voluntário. Pecado voluntário, viver a vida em pecado. Viver a vida deliberadamente em pecado, pecando pelo prazer de pecar. Aí qual é o próximo passo então que falta? Não, mas já chegou tanto, né? Negligência, incredulidade, apostasia, pecado voluntário. Tem mais alguma coisa? Tem. Pior, indiferença. É aquilo que o capítulo 13 vai falar, capítulo 12 e 13 vai falar de Esaú. De que me vale esse direito de primogenitura? Ele está falando assim, não tem valor nenhum para mim, indiferença. E a mesma coisa nós dizemos assim, de que me vale essa vida cristã? De que me vale ser um cristão que está em busca dessa direção da maturidade cristã? De que me vale? De que me vale essa herança do qual eu realmente sou chamado? Vale muito, irmão. Vale muito, que nós não podemos esquecer aqui. Que antes de nós estarmos com o Senhor na eternidade, nós ainda temos um ponto ali. Nós temos algo aqui ainda. Nós temos o reino. O reino milenar. Então esse indiferente que trata as coisas de Deus, ou seja, esse que trata a vida cristã de maneira indiferente, porque chegou a esse ponto, então para ele a vida cristã não tem nenhum significado. E quando chegar a esse ponto da indiferença, quais são as características dessa indiferença? Indiferença em relação à palavra, indiferença à vida de oração, indiferença à vida de comunhão do corpo de Cristo, indiferença a viver uma vida santa diante do Senhor. Quando a indiferença toma o nosso coração, porque é como se o coração criasse no nosso coração uma crosta de uma grande ferida, e o Espírito Santo não consegue mais penetrar. E uma das falas aqui do livro de Hebreus é o Espírito Santo, porque foi a pessoa que escreveu este livro.
Nós não sabemos claramente quem escreveu este livro, mas nós sabemos sim, de verdade, quem escreveu esse livro foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo traz muitas advertências para nós. Por isso a necessidade de nós, cada vez mais, termos um coração voltado para o Senhor, para que não haja em nós nenhum perverso coração de incredulidade. E chegamos ao ponto de dizermos como Esaú: de que me vale? De que me vale? Vale muito, irmãos. Sabe o que valeu? Sabe o que custou nossas vidas? A nossa vida custou a vida do Filho de Deus. A vida do homem perfeito. Do homem que não tinha pecado, nunca teve pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo Jesus. Foi a vida desse Cordeiro bendito que valeu nossas vidas. Então nós não podemos chegar assim e dizer: não, de que me vale essa vida cristã? Antigamente nós olhamos para a palavra de Deus e nós vamos ver que os pais e os profetas, principalmente os pais, eles viviam aí 100, 200, 300, 800 anos. Era muito tempo. Mas hoje, irmãos, a nossa vida é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A nossa vida é um sopro. A nossa vida é como um conto ligeiro. Então não pensemos nós que por negligenciarmos muitas vezes, tratarmos com indiferença a palavra de Deus, a vida de oração, a vida de comunhão, é algo comum. Não é. Então que o Senhor sonde nosso coração. Que o Senhor realmente possa achar nos nossos corações esse coração que ame ao Senhor, que deseje o Senhor, porque os últimos dias cada vez mais têm sido realidade para nós, tem se intensificado. Então por isso é uma chamada aqui à maturidade espiritual. E aí ele colocando tudo isso, nós chegamos então a esse ponto importante dessa parte, que se o Senhor nos ajudar, queremos aqui percorrer nesse tempo que nos resta. Sobre maturidade cristã. Por que não dá, irmãos, para nós termos uma certa jornada, já temos jornadeado com o Senhor, e às vezes o Senhor tem que voltar com nós em certas lições. Ele volta conosco porque nos corrige como filhos. Nós não somos bastardos. Então Ele volta para nos corrigir em certas lições da nossa vida, que nós já deveríamos estar avançando nessa questão. Mas muitas vezes nós impedimos esse avanço do Senhor. Por isso no capítulo 5, após reprovar esses cristãos por falta de progresso espiritual, e olha que no capítulo 10, se os irmãos quiserem abrir aí, no capítulo 10, verso 32 e 33, ele vai dizer que esses irmãos, ele traz uma coisa interessante, falando assim, ó, lembrai-vos. Hebreus capítulo 10, verso 32 e 33. Então ele vai dizendo assim, lembrai-vos, lembrai-vos. Olhando para essa palavra lembrai-vos, nós também devemos lembrar essa palavrinha lá em Efésios capítulo 2. Lembrai-vos que outrora vocês também estavam sem Deus, separados, estranhos à aliança. Lembrai-vos que nós esquecemos muito facilmente, às vezes, o que nós éramos antes, no que concerne, eu não estou falando aqui no que concerne a posses, eu estou falando que nós éramos antes como pecadores miseráveis, a vida que vivíamos, no que concerne a desobediência ao Senhor, e o que nós somos agora em Cristo Jesus. A vida que nós temos agora em Cristo Jesus. Então lembrai-vos, porém, dos dias passados, no quais depois de vocês terem recebido iluminação, suportardes grandes combates e aflições. Estão vendo? Eles sofreram muito. Sofreram muito. Eles tiveram os bens deles espoliados. Então lembrai-vos. Por isso que agora, aqui no capítulo 6, retornando, ele vai dizer assim, pelo que deixando os princípios, capítulo 6, pelo que deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos.
E aí está o segredo, então, de nós avançarmos para a maturidade, prosseguir. Não ficarmos retrocedendo, porque na vida cristã nós não ficamos parados. Ou nós estamos progredindo, ou nós estamos retrocedendo. É assim que é a vida cristã, irmãos. Então, vocês precisam lembrar, então vocês são convidados a prosseguir até a maturidade. Porque a palavra perfeição aqui não é perfeição sem pecado. Essa palavra maturidade aqui nós vamos ver o significado dela original, que é completo. Significa maduro, chegar até uma completude de perfeição no que concerne a nossa vida aqui como filhos de Deus. E não perfeição sem pecado. A perfeição sem pecado será após a nossa ressurreição com os nossos corpos glorificados. Essa é a perfeição que nós teremos no que concerne a extinção do pecado em nossas vidas. Mas aqui ele está dizendo, o texto, é uma perfeição no que concerne a nossa maturidade espiritual, em direção ao crescimento espiritual. Porque veja o que o texto de Lucas nos disse, irmãos. E crescia o menino. Irmãos, se o Senhor Jesus crescia, o que dirá então de nós? Será que nós não precisamos crescer também? E nós precisamos crescer como? Vamos para Lucas 2. Como que nós precisamos crescer? O verso 4 diz que o verso 40, ele se crescia e se fortalecia no Espírito. Primeiro ponto, Lucas 2,40. O menino crescia, se fortalecia. Primeira coisa, no Espírito. Porque ele era homem. Ele se tornou homem. Então, como homem, ele precisava crescer, se fortalecer no seu espírito. A mesma verdade não é para nós, irmãos? Nós não precisamos crescer também no que concerne ao espírito também? Que nós somos regenerados para uma nova vida. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Então, nós precisamos crescer também no espírito. Ele crescia, ele também era cheio de sabedoria. Nós também precisamos crescer em sabedoria, irmãos. O livro de Provérbios é muito claro sobre isso, sobre nós crescermos em sabedoria. Um outro detalhe, e ele era cheio de graça, e a graça de Deus também estava sobre ele. E Paulo fala assim, aos Coríntios, que eles não deveriam receber a graça de Deus em vão. Assim também é conosco. Nós não podemos receber a graça de Deus em vão, ou tornar a graça de Deus vã. Então nós precisamos crescer no que concerne ao Espírito, nós precisamos crescer no que concerne a nossa sabedoria, e a graça de Deus precisa estar sobre nós. E aqui, irmãos, a vida religiosa não tem lugar aqui. Porque a vida religiosa, ela vai querer se aparecer. Ela vai querer mostrar as suas qualidades exteriores. E a questão aqui está envolvida numa questão muito mais interior. E à medida que essa vida interior está dentro de nós crescendo, automaticamente esta vida que está em nós, ela será demonstrada exteriormente. É assim que acontece na nossa vida. E o verso 52 vai dizer, e Jesus crescia em sabedoria e estatura, em favor com Deus e com os homens. Isso nos chama muita atenção para esses dois versículos. A necessidade de nós crescermos como filhos de Deus. Se não fosse verdadeiro isso para a nossa vida, não estaria aqui escrito para nós. Se não fosse possível viver essa vida em Cristo, não estaria escrito para nós. Mas aqui está. E aqui é possível, porque é a vida de Cristo em nós. É essa vida que nós vivemos agora. A vida do Filho bendito, a vida do homem perfeito. Então, ele está dizendo, voltando para o capítulo 6, que eles precisavam então agora crescer nessa vida madura. Porque alguns, pelo tempo decorrido, já era para ser mestres, ensinando a outros, ajudando outros a crescerem. E esse é um outro também, um outro chamativo para nossas vidas, uma outra advertência para nossas vidas. Irmãos, repetindo novamente, quanto de nós aqui já não era para ter outros caminhando de forma madura conosco? Quantos de nós aqui?
E eu não estou falando aqui de termos de idade cronológica. Eu estou falando de idade de caminhada cristã. Caminhada cristã. Não é natural, irmãos, não é natural que um cristão, pelo tempo decorrido, ele ainda continue praticando coisas de criança no que concerne a sua vida cristã. Não é natural. Não é natural. Não é natural que, como pais que somos, o que nós esperamos de nossos filhos. Claro, que existem algumas mães aqui, se pudesse, os filhos ficariam pequenos muito tempo, né? Mas o correto, naturalmente falando, é que nossos filhos cresçam. Porque é natural da vida que nossos filhos cresçam em maturidade, em experiência. Se isso é verdade no que concerne a vida natural, o quanto dirá na vida espiritual? Porque à medida que nós vamos crescendo na vida da igreja, na vida com Cristo, deixa-me colocar melhor isso aqui, na vida com Cristo, obedecendo Cristo, vivendo debaixo da autoridade de Cristo, em total dependência dEle, nós vamos deixando de praticar certas criancices no corpo de Cristo. Nós vamos deixando de dar trabalho no corpo de Cristo. Porque é muito difícil para um pai ter sempre que tratar do mesmo problema com um filho que já era para ter avançado naquele assunto. Quanto mais é verdade na vida cristã. Na nossa vida cristã, irmãos, nós não temos muito tempo para ficarmos ainda no berçário infantil. Nós precisamos avançar. Precisamos avançar, porque o Senhor procura esses filhos maduros, ruiós, filhos maduros. Nós já fomos tecnon, criancinhas, agora nós precisamos ser ruiós, filhos maduros. É isso que o Senhor procura em nós, a cada dia avançarmos para essa maturidade. Então por isso que Ele está falando, vocês precisam avançar, vocês precisam crescer nessa vida, vocês precisam aprender mais de Cristo, vocês precisam crescer em Cristo, vocês precisam fazer novos avanços na obediência a Cristo. Vocês precisam cada vez mais progredir nessa habitação do qual vocês são feitos, que é a habitação do Espírito. E por isso que Paulo vai falar para aqueles irmãos em Gálatas: eu sofro dores de parto até Cristo ser formado em vós, porque é dores de parto mesmo. O Espírito Santo sofre conosco, porque Ele olha para nós muitas vezes, olha alguma área da nossa vida e diz: mas está dando trabalho aqui com você, né? Eu preciso agora colocar um pouco mais então de vara. Vamos usar um pouco aqui a didática da vara. Então o Senhor vem e usa a vara conosco, porque o pastor, ele tem a vara e tem o cajado. Uma hora nós precisamos do cajado para nos direcionar, mas o pastor tem a vara. Não se esqueçam disso. O pastor tem a vara, e a vara serve para a correção. Então muitas vezes o Senhor vai ter que usar a vara em nossas vidas para nos corrigir naquela lição que ainda nós não avançamos. Certamente a dor virá, porque aqueles que apanharam com vara aqui certamente não foi prazeroso, né? Se tomamos uma surra aí de vara de goiabeira, certamente não deve ter sido muito prazeroso. Mas se aprendemos a didática da vara no que concerne a nossa vida natural e não mais voltamos a praticar o que praticávamos quando nós tomamos umas varinhas dos nossos pais, a mesma coisa vale no que concerne ao Senhor. Então o Senhor aplica a vara para nos corrigir, para alcançar, para avançar para a maturidade. É isso que o Senhor faz conosco. Então Ele está dizendo aqui para esses irmãos: deixemo-nos, ou prossigamos para o que é perfeito. Prossigamos para a maturidade. Esse é o chamamento, irmãos. Nesses últimos dias, que antecede a vinda do Senhor, Ele anela que sejamos filhos maduros. E que deixemos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. E que deixemos algumas criancices que já não cabem mais na nossa vida cristã. Que já não tem como mais Ele, ainda que seja nosso Pai, mas Ele ainda insiste conosco em algumas coisas. Que o Senhor realmente possa cada dia mais ser formado em nossas vidas. Porque quando nós olhamos para Cristo, a sua vida terrena, nós vamos ver que Ele caminhou de glória em glória.
Ele caminhou de degrau em degrau nessa maturidade para com o Pai. Então nós podemos ver na vida de Jesus a personificação dessa vida madura. Ocorre às vezes, irmãos, é que nós não dedicamos a estudar a vida do nosso Senhor Jesus nessa questão da maturidade. Talvez há cristãos que olham assim e falam, não, mas ele era Deus. Sim, ele era Deus. Mas lembre-se de Filipenses, capítulo 2, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, tem um antes aí. Antes se esvaziou. Se esvaziou o quê? Da sua divindade? Não, nunca. Claro que não. Ele é Deus e sempre foi Deus. Mas ele esvaziou das suas prerrogativas, vamos colocar assim. Ele disse, eu vou me encarnar num corpo, vou ser como eles, humano. E vou mostrar que é possível viver uma vida de obediência a Deus. Mesmo estando debaixo de tentação, mesmo sendo tentado como ele foi tentado, mas todas as coisas foi obediente até a morte e morte de cruz. Então é possível nós vivermos essa vida de maturidade cristã. E nós vamos ver daqui a pouco o texto que vai nos mostrar essa maturidade cristã do nosso Senhor. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, amados irmãos, ele tinha essa vida de entrega ao nosso Pai. Esse era o nosso Senhor, este homem verdadeiro, 100% Deus, 100% homem, para mostrar a todo ser humano que é possível viver essa vida ascensional nele. Essa vida de busca pela maturidade cristã, uma vida que agradava ao Pai. Essa é a vida do nosso Senhor. Dê um passo aí nesse livro de Hebreus, olhe para o capítulo 7, veja que nós estamos falando sobre essa personificação de vida madura. Olha o capítulo. Perdão, capítulo 5, irmãos. Capítulo 5 aqui. Volte, é no mesmo capítulo 5. Então, olha aí o capítulo 5. Olha o verso 7. O qual nos dias da sua carne, aqui está falando da humanidade do nosso Senhor, o qual nos dias da sua carne, após ele ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. O Senhor Jesus que temia o pavor da morte. Não que não era para cumprir a vontade do Pai, mas o que ele temia era o pavor da morte. Aquela hora angustiante que ele teria que passar. Não a morte em si, mas o pavor da morte. Tanto que Lucas vai registrar que ele soava gotas de sangue diante daquela agonia. Mas ele iria cumprir a vontade do Pai como ele cumpriu. Mas então aqui está ele foi ouvido. Sim, ele foi ouvido, porque ele foi o Filho perfeito. Foi ouvido no que concerne àquela agonia, mas ele tinha que cumprir a vontade do Pai, que foi morrer na cruz. Então o texto continua dizendo, verso 8: embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, olha a palavra aí, ele tornou-se o autor de eterna redenção na salvação para todos os que lhe obedecem. Aí está o Filho de Deus. O Filho que foi, no sofrimento, ele se rendeu a Deus para ter uma vida perfeita, no que concerne a sua humanidade, a sua maturidade. Esse é o Filho de Deus. O Filho de Deus que agora, diante dessa morte, ele aprendeu as coisas pelo que sofreu. E sofrimento é algo que muitas vezes não entra muito bem nos nossos ouvidos. Porque parece que nos dizem que cristão não pode sofrer. Que cristão, quando está sofrendo, está em pecado. Isso é uma grande mentira. Nós não precisamos discorrer muito sobre isso. A falar do nosso Senhor, nós vamos olhar para a vida de Jó. Jó não tinha pecado.
Ele pecou depois que ele passou pelo que passou. Então ele pecou. Antes não. Então como vai explicar o sofrimento de Jó? A mão de Deus, trabalhando na vida de Jó, para trabalhar algumas coisas na vida dele. E olhando para o nosso Senhor aqui, o que o nosso Senhor fez para sofrer? Nele não houve pecado, nele não havia pecado, mas ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu a obediência, irmãos. Realmente, embora fosse esse filho, ele sofreu por causa da sua obediência. Então, muitas vezes, o que nos falta é entender o trabalho de Deus na nossa vida no que concerne ao sofrimento. À medida que nós vamos sendo trabalhados por Deus, essa maturidade vai crescendo. Porque a tendência, às vezes, é no sofrimento começarmos a reclamar. Mas, Senhor, eu não sou teu filho? Eu não tenho feito tanto para o Senhor? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou nessa situação? Por quê? Por quê? Por quê? O fato é que nós deveríamos falar ao Senhor: Senhor, eu não entendo o porquê, mas eu quero obedecer. Eu preciso obedecer. Por que eu preciso obedecer? Para que o seu caráter, a sua vida seja formado cada vez mais em mim. E nesse sofrimento, nesse trabalho da cruz em minha vida, que o Senhor seja vitorioso. Quando nós paramos de fazer perguntas a Deus, então nós começamos a entender os porquês. Porque quando nós estamos fazendo muita pergunta, nós somos como alguém que às vezes está no meio de um turbilhão, de uma turba, e você olha para todos os lados e você só vê fumaça, você não entende. Mas quando nós paramos e olhamos, nós começamos a ver Deus no meio de tudo isso. Nós paramos de perguntar a Deus e aceitar o que Deus realmente tem para trabalhar essa vida de maturidade, amados irmãos, em nossa vida. Porque a maturidade é outra questão a não ser o próprio Cristo em nossas vidas. Nós vamos vendo, à medida que nós vamos, por que nós precisamos crescer. Olhe para um filho seu, por exemplo. Eu sei que às vezes aqui pode ter alguém que não tenha filho, mas se você tiver, você vai observar algum dia. Você começa a perceber que seu filho começa a ter traços seus, não é? Por quê? Porque o teu filho está vendo algo seu. O seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de comprar. O seu filho está vendo tudo. Não é isso? Então ele vai formando, digamos assim. Aquilo que ele vai vendo, ele vai formando. Assim também a nossa vida cristã no que concerne. Por que eu estou falando dessa maturidade? Nós vamos amadurecendo à medida que nós vamos olhando para o Senhor, vendo o Senhor na palavra, vendo como que Ele lidava com certas situações, como que Ele tratava as situações da vida. Então nós vamos aprendendo com esse Senhor. Nós vamos aprendendo que o Espírito Santo vai falando ao nosso coração. Nós vamos vendo como esse Senhor e como Ele agiu na vida de outros, nos mostrando essa maturidade, irmãos. Essa maturidade espiritual que nós precisamos avançar. Sobretudo na vida daqueles homens que andaram com Ele. Pedro é um deles. Quanta criancice Pedro fez ainda estando com Jesus na caminhada. Quanta criancice. Quantas coisas ainda de imaturidade. Claro, muita coisa imatura. A Bíblia nos relata algumas coisas, mas certamente houve outras coisas, mas se não está aqui é porque não é para nós saber, mas o que está aqui é suficiente para aprendermos lições. Mas quando nós vamos ver o final da vida de Pedro, nós vamos ver totalmente um homem trabalhado pelo Senhor, um homem maduro, um homem que andou com o Senhor, que errou muito com o Senhor, mas que quando o Senhor ressuscitou, o Senhor disse: avisai aos meus irmãos e a Pedro. Porque o Senhor não desistiu de Pedro. E o Senhor também não desiste de nós. O Senhor não desiste de nós, irmãos. Somos nós que desistimos do Senhor. Somos nós que abandonamos o Senhor. Somos nós que não aceitamos o tratamento do Senhor na nossa vida. E preferimos então abandonar o Senhor. Só que quanto mais nós abandonamos o Senhor, mais nós sofremos ainda. Porque o que nos dá sentido à nossa vida é o Senhor. O
que dá sentido para nós caminharmos aqui é o Senhor. Não tem outro sentido na vida, irmãos. Há uma frase muito importante que sempre digo: da vida, Ele é o melhor. Não temos nada de melhor na nossa vida a não ser o Senhor. Então Pedro foi o que foi, andando com o Senhor, mas após ressuscitar, o Senhor mandou chamar ele. Porque Pedro precisava ser restaurado. E o único que pode restaurar nossas vidas é o Senhor. Nenhuma religião pode restaurar nossa vida. Quem restaura a nossa vida é o Senhor. Ele faz daquela, conforme texto de Oséias vai dizer, ele faz daquele ramo, daquele toco, ou daquela árvore cortada, ele faz brotar de novo uma planta. Porque para o Senhor nós temos todo significado na nossa vida. Nós temos significado para o Senhor. Nossa vida não é uma vida qualquer. Nossa vida é uma vida que está oculta nas mãos do Senhor. E quando Cristo, que é a nossa vida, essa é a nossa vida. E Paulo certamente não escreveu isso da cabeça dele. Ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo e disse: Cristo que é a nossa vida. Nós não temos outra vida aqui a não ser a vida de Cristo. Então por isso que o Senhor nunca desiste de nós, porque Ele sabe que a vida que está em nós é a vida dele. Talvez essa vida está um pouco apagada, mas irmãos, se tem algo que o Senhor quer fazer em nós, é restaurar nossas vidas, porque Ele é o restaurador das almas. Ele restaura, Ele dá força ao cansado. Se nós temos estado cansados, nós temos que aprender a ir até o Senhor. Se nós estamos vivendo uma vida cansada, é aquilo que Ele fala em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados. Esse sobrecarregado significa como se tivesse um peso em nossos ombros que nós não damos conta de carregar. E aí você dê o nome que você quer para esse peso. Mas eu vou colocar um peso aqui. O peso da vida religiosa. O peso de querer agradar a Deus, sendo que nós nunca vamos agradar a Deus. Porque o único que pode agradar a Deus é o seu Filho que está em nós. Somente Ele. Nós só somos agradáveis a Deus porque Ele nos fez agradáveis no amado. Lembra-se de Efésios capítulo 1? Ele nos fez agradáveis no amado. É por isso que nossas vidas são agradáveis a Deus. Porque Ele é o Filho de Deus. Então, se nós estamos sobrecarregados com a vida religiosa, então Ele convida: vinde a mim. E mais um passo Ele dá: tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo. Não é o jugo do mundo, não é o jugo da religião, não é o jugo da vida externalista ou da vida externa, que tem que fazer algo para ser reconhecido. Quantas pessoas precisam viver uma vida de aparência para ser reconhecido? Eu preciso ser reconhecido, porque senão as pessoas não vão me aplaudir. As aves têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando nosso Senhor estava para ir para a cruz, os gregos queriam ver Ele. O que Ele fez? Ele disse: se o grão de trigo não cair na terra, morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Então a nossa vida será sempre essa vida, uma vida oculta em Deus, uma vida escondida em Deus, para que a vida de Cristo se manifeste em nossa vida. Essa é a vida que precisa ser manifestada. Então essa é a vida que o Senhor nos convida, essa vida de maturidade. E eu digo que a vida de maturidade, irmãos, é aquela figura, novamente, que colocando aquela figura de Oséias, capítulo 13, que vai falar que o Senhor é como um orvalho para Israel, que esse orvalho caía como um lírio, mas debaixo da terra, a raiz de um carvalho. Nós somos, então, esse orvalho que cai sobre nossas vidas, como um lírio para este mundo. Ou seja, a nossa vida, qualquer hora, vai partir. Mas diante do Senhor, as nossas raízes estão tão profundas que nada vai realmente deixar de avançarmos ou de crescermos no Senhor.
Nossa vida realmente é como um lírio. Vai se acabar. Mas o importante é o quanto realmente nós crescemos em Cristo Jesus. O quanto de Cristo Jesus avançou na nossa vida. O quanto essa vida perfeita, do homem perfeito, do Filho perfeito, realmente foi vista em nossas vidas. Então, ele está dizendo que deixemos levar para o que é perfeito. E aí, como nós temos a questão do tempo, vamos dar um passo aqui bem largo aqui. E nunca será demasiado nos lembrarmos que na vida cristã existem 2 estágios para o cristão. Ou ele é um cristão carnal, ou ele é um cristão espiritual. Porque há aqueles que permanecem na infância e não chegam à vida adulta. E eles não saem do Egito. O que é o Egito? Eles não saem do mundo. Eles querem viver a vida cristã, mas querem viver no mundo, amando as coisas do mundo, querendo o mundo, desejando o mundo, os prazeres do mundo. E uma das coisas que quando Esaú fala assim, o texto vai falar assim, não haja em vós nenhum impuro, nenhum profano, como foi Esaú, que por um prato de repasto, ou por um prato de comida, por um prato de lentilha, ele deixou o seu direito de primogenitura. A palavra profana ali significa trocar as coisas santas por aquilo que é imundo. A palavra profana significa amar as coisas da carne mais do que as coisas espirituais. O que o texto está nos dizendo é que esses cristãos, que ainda que se dizem cristãos, estão no mundo, é que eles estão trocando o santo pelo profano. Estão amando mais a carne do que o Senhor. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que o Senhor tem uma vara. O Senhor tem uma vara. E essa vara nos corrige. E às vezes há correções que são dolorosas, mas são necessárias. São necessárias. Se de fato somos filhos de Deus, e a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, porque se nós estivermos sem correção, nós não somos filhos, somos bastardos. Então, se nós somos filhos, nós vamos ser corrigidos pelo Senhor. Então, às vezes, essa vara vai entrar um pouco mais forte nas nossas vidas, para nos corrigir, para aproveitamento, é o que o texto vai dizer. Nós somos corrigidos para aproveitamento. Porque a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então a vara muitas vezes vai ser colocada em nossas vidas, para justamente nos levar a essa vida de maturidade espiritual. Por isso, irmãos, esses que permanecem no Egito, permanecem no deserto, numa vida mundana, eles nunca vão se entregar ao Senhor, porque amam os prazeres deste mundo. Mas estão misturados conosco. Estão misturados conosco. Às vezes, falam assim, não vou fazer isso porque o irmão vai ver. Nós devemos lembrar que antes do irmão ver, nós temos aquele que tudo vê. Aquele que tudo vê. Aquele que tudo está patente aos seus olhos. O Senhor Todo-Poderoso. Ele vê todas as coisas. Então, são essas crianças, mas também há aqueles irmãos que cada vez mais é uma verdade no que condiz a esse texto de Provérbios capítulo 4, verso 18. Que a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Veja, isso significa passos para a maturidade, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Esse é o cristão maduro, caminhando cada vez mais em direção à maturidade cristã. Esses cristãos que começaram, como João vai falar, que começaram como criancinhas, depois foram agora jovens e agora estão caminhando para pais. Agora esses pais precisam também ajudar as criancinhas, ajudar os jovens. E os jovens precisam ajudar as criancinhas. Veja que a vida da igreja, na verdade, ela tem estágios também. Nós não só temos pais aqui, nós não só temos jovens, nós também temos criancinhas. Mas as criancinhas precisam também entender que precisam crescer.
e não ficar criancinhas por toda a vida cristã. É necessário, irmãos. É vital. É vital que cresçamos na vida cristã. É necessário. Então, Paulo vai nos dizer, e gostaria de encerrar com esse texto, Filipenses capítulo 3, um texto já conhecido nosso, mas penso que podemos dizer algo aqui, rapidamente. Capítulo 3, verso 12 de Filipenses. Ele diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo. Está vendo de novo aí? Prossigo. Eu não alcancei, mas eu prossigo. Eu prossigo para alcançar aquilo para o que também foi alcançado em Cristo Jesus. Então, seja, Cristo Jesus já alcançou algo em nós. Então, agora o que nós precisamos fazer? Prosseguir. Precisamos prosseguir, porque nós não chegamos a essa maturidade ainda. E temos que tomar um cuidado aqui para achar que não chegamos mesmo. Para nos dizer assim, eu já cheguei tanto, eu já fiz tanto, já sou um cristão de tantos anos e eu já estou num nível que eu não preciso mais. Aí que está o problema. O tombo é certo como de uma árvore. O tombo é certo. Porque o princípio da vida cristã, o irmão já usou, não já ouviram isso, é sair do 10 e ir para o 0. Importa que ele cresça e que eu diminua. É isso que é a vida cristã. Isso é maturidade espiritual. No mundo não, no mundo é de 0 a 10. No mundo, quanto mais você pisar nas pessoas, então você é mais reconhecido. Na vida cristã não. Na vida cristã, quanto mais nós apanhamos, quanto mais a cruz opera em nossa vida, então a vida de Cristo é vista em nossas vidas. Então por isso que eu estou falando, eu prossigo para esse alvo. O que ele está dizendo é assim, eu não cheguei lá. Eu tenho minhas deficiências, eu tenho minhas fraquezas, eu tenho os meus problemas, mas eu não fico olhando para isso. Eu não fico olhando para as coisas que estão para trás de mim. Eu não volto mais ao meu passado. Eu não fico pescando as coisas do passado. Eu não fico pescando mágoas do passado. Eu não fico pescando mais problemas do passado. Eu esqueço, eu deixo para trás. Porque isso é a vida cristã, irmãos. É deixar para trás. O problema é que nós temos esse problema de pescar aquilo que Deus já esqueceu. Não é o que o texto está dizendo, eu prossigo. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. O que coisas que ele está falando aqui? Versículo 8 até o versículo 4 até o 6. Essas coisas, essas prerrogativas que ele tinha. Ele está colocando as prerrogativas, mas eu vou colocar outras coisas aqui, que às vezes consideramos importante, sobre o nosso passado. Então tem muito cristão que vive no passado. Vive no passado, seja do lado positivo, seja do lado negativo. A questão que é como o povo do Egito. Quando nós estávamos no Egito, nós comíamos as carnes, nós tínhamos as cebolas, nós tínhamos os alhos. Então volta. Mas aí o Senhor teve que dar o quê? O maná. Porque o verdadeiro alimento nós precisamos vem do céu. Então nós ficamos com aquela vida do passado, quando eu era, naquela época, na minha época que eu era cristão. Então eu aprendi isso, aprendi aquilo, só que nós precisamos avançar, irmãos. Nós precisamos avançar. Porque tem outras criancinhas vindo. E nós vamos ser jovens. E nós precisamos ser pais para ajudar essas criancinhas. E não ser problema junto com as criancinhas. Mas avançarmos. Para ajudar essas criancinhas a crescer. As professoras realmente têm um talento com criança, né? Porque não é fácil lidar com criança. Não é fácil lidar com criança. E olha que nós só tivemos um em casa. Né? Mas imagina 5, 6. É muito trabalhoso lidar com criança, né, irmão? Imagina isso na vida cristã. Sermos criancinhas espirituais para sempre. Ah, irmão, aquele irmão, ele olhou feio para mim, eu não quero mais vir na comunhão, porque agora esse irmão olhou feio, ele me olhou atravessado, eu passei pela porta, não deu bom dia.
Isso é coisa de criança, irmãos. Olha, aquele irmão ama mais o outro porque o outro... Isso é coisa de criança. Pelo tempo decorrido, já era para nós ser mestre em muitos assuntos espirituais, na maturidade cristã. O Senhor nos chama para isso. Deixando as coisas, esqueço para trás, avançando para que estão diante de mim. É isso que o Senhor nos chama. Há irmãos que têm problemas de ordem de saúde. E pode ser que naquele dia aquele irmão não acordou bem. Então de repente ele chega na reunião, ele está calado. Estou dando um exemplo aqui que pode acontecer. Às vezes o irmão está com problema de saúde. O irmão deu nem bom dia, mas aí às vezes o irmão passa, o irmão sentimental, ele passa, o irmão não fala nada. Ah, esse irmão está com raiva de mim. E aí não pergunta, e aí fica esse imbróglio. O irmão não falou nada, o outro não imaginou, então esse irmão está com raiva de mim. E se cria um problema no corpo de Cristo por conta disso. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós somos espirituais, mas nós também somos ainda seres humanos. E os seres humanos, a depender do organismo, ele funciona de um jeito ou de outro. Às vezes há irmãos que eles demoram umas 4 horas depois que acordam para dar o download, né? Outros já acordam como uma dinamite, já vai, e aí bom dia, boa tarde. Outros não, outros requerem um pouco mais de... Não é assim? Funcionamento do corpo, fisiologia do corpo. Não, esse irmão não falou comigo, então ele está bravo comigo. Não é assim, irmãos. Não é assim. A gente precisa aprender a crescer no corpo de Cristo. A gente precisa realmente amadurecer no corpo de Cristo. Eu estou dando um exemplo aqui, talvez até um pouco infantil, mas às vezes acontece. Imagina os problemas maiores, então. Irmãos que abandonam a fé por questões que não são resolvidas. Por quê? Porque não cresceu. Já pelo tempo decorrido, era para ir lá e abraçar e ajudar, não, mas abandona a fé, porque não entendeu essa questão da maturidade cristã. E nós precisamos aprender. Então ele estava falando assim, eu avanço. Ele nos ganhou com o propósito de que nós o ganhamos. Os irmãos, imaginem se Cristo fosse nos abandonar, ou abandonar todos aqueles discípulos, porque os discípulos fizeram com eles. Nós não teríamos vida cristã. Mas Ele nos ganhou com o propósito de que nós ganhemos a Ele. Esse é o propósito da maturidade. E é aquilo que Paulo falou para os irmãos em Colossenses. Aqui, capítulo 1, verso 28 e 29. A quem pregamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem. Veja o que Paulo está falando. Advertindo, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria. Para quê? Para ser visto? Para ganhar um prêmio diante dos homens? Não. Para que apresentemos todo homem maduro em Cristo. Essa era a preocupação de Paulo. Por isso que ele fala no versículo 27, Cristo em vós, a esperança da glória. E porque Cristo em vós é a esperança da glória, então eu advirto a todo homem, eu exorto a todo homem, eu ensino a todo homem em toda a sabedoria, para que eu possa apresentar este homem perfeito, maduro em Cristo. Porque Paulo via que a vida cristã não era uma vida de criancice, era uma vida de maturidade espiritual. É isso que Paulo via. Então ela fala assim, por isso também trabalho, por isso eu me esforço, por isso eu luto segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. A implicação aqui é que um dia Paulo se tornaria este homem maduro e conduziria muitos outros irmãos em maturidade. Esse também deve ser um desejo nas nossas vidas. Crescer em maturidade, mas também conduzimos outros irmãos à maturidade. Que os outros irmãos cresçam junto conosco. À medida que eu cresço no corpo de Cristo, eu também levo os outros irmãos comigo. Porque o corpo de Cristo não é um lugar para estar. O corpo de Cristo é que o cabeça glorificado seja exaltado e nós estejamos juntos nesse cabeça e para que toda a glória seja para Ele. Isso é. Então por isso nós temos que nos preocupar com os outros irmãos. Vamos, irmãos, vamos. E é isso que a arte, existe um livro de ensino doutrina militar, que chama A Arte da Guerra. E um dos ensinamentos
é que o comandante não deixa os seus soldados para trás. Porque um comandante leal, ele vai levar seus soldados, seja vivo, seja faltando um pedaço, ou seja morto, mas ele vai levar os seus soldados até o final. O nosso Senhor já fez isso, o autor e consumador da nossa fé já nos levou até o final. O que nós devemos fazer com os nossos irmãos? Nós também devemos levar nossos irmãos. Assim nós devemos fazer. Levar juntos, irmãos, nos esforçando, lutando, segundo a eficácia que opera, essa eficácia que vem do Senhor mesmo, a eficácia do poder do Espírito Santo. Então ele progredia, ou seja, de maneira enérgica, em rumo a um objetivo, a uma atividade vigorosa. Tanto que nesse livro de Hebreus, capítulo 12, ele vai falar assim: levantai as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazeis caminhos retos. Levantai os joelhos trôpegos, mancos, vacilantes, e as mãos decaídas, essas mãos estão sem forças. Levantai-vos em direção a essa maturidade. É isso que o Senhor, amados irmãos, nos convida. E para encerrar, o versículo 15 desse capítulo 3. Portanto, todos quantos somos perfeitos e tenhamos este pensamento, e se em alguma coisa sentes o contrário, Deus também vos revelará. Há uma versão que diz assim: portanto, aqueles que são espiritualmente maduros e crescidos devem ter essa mente e manter essas convicções. E se em algum aspecto você tem uma atitude mental diferente, Deus também tornará isso claro para vocês. É isso que Ele está dizendo para nós. Ou seja, nós precisamos ter essa mesma atitude de mente para a vida. Nós que somos espiritualmente maduros e crescidos. Que o Senhor possa, irmãos, realmente avançar na nossa vida, nessa questão da maturidade espiritual. Que cada dia mais Ele avance em nossas vidas. Que possamos aceitar a disciplina do Senhor. Que possamos realmente aceitar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Para que Cristo, cada dia mais, seja formado em nós. E ao ser formado em nós, nós possamos também cooperar e nos esforçar para que os irmãos sejam ajudados através da vida daqueles que têm sido maduros no corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude. Amém. Que o Senhor possa completar esta palavra no seu coração. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, que possamos realmente responder ao Senhor. Que possamos realmente caminhar em direção à maturidade cristã. Até que todos cheguemos a esta plenitude do conhecimento de Cristo. A estatura de homem perfeito, Senhor. Que realmente o Senhor possa ser visto aqui em nossas vidas como homens e mulheres maduros em Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, porque nós dependemos totalmente de Ti. Dependemos totalmente do Teu Espírito, Senhor. Porque, por um lado, nós dependemos do Senhor. Por outro lado, nós queremos colocar nas Tuas mãos, para que o Senhor possa trabalhar em nossa vida e possamos responder ao Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças ao Senhor pela palavra. Agradecer ao irmão Miguel por vir mais uma vez estar conosco.